Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou apresentar um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, na prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, encontra-se a Segunda Guerra Mundial, ou seja, esse é o tema que mais cai no Enem. Como parte do especial de temas que mais caem no Enem, vou expor um resumo junto de um mapa mental que já deve estar pintando aí na tela, que vai te ajudar a nunca mais esquecer sobre esse assunto. O resumo foi feito por Eduardo de Freitas, graduado em Geografia, e o mapa mental foi feito por Daniel Neves. Ou seja, nada aqui, boa parte das coisas aqui, né, não são minhas. Ele é graduado em História, o cara que fez o mapa mental. O texto encontra-se no site do Brasil Escola, mas eu adaptei e incluí algumas partes, né, para o vídeo. Em primeiro lugar, vai ter um chiado no fundo, que é do computador. Infelizmente, não dá para evitar. Vai ter o som do mouse, do teclado. Infelizmente, o meu microfone não é tão bom assim. Mas vamos logo para o resumo. Presta atenção. Como sabemos, a Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos que a humanidade já viu. A humanidade sempre conviveu com as guerras pelos mais diversos motivos, seja por território, movimentos separatistas, religião, intolerância étnica, riquezas naturais ou divergências políticas. Por essa razão, o mapa mundi não permanece fixo há muito tempo, o que torna o trabalho dos cartógrafos difícil. Pois periodicamente precisam reformular as fronteiras dos países, né? Sabe que o cartógrafo é aquele que desenha os mapas mundi. Se você não sabia, já aprendeu alguma coisa no vídeo. No século passado, o lugar que mais sofreu alterações quanto às fronteiras foi o continente europeu, em razão da luta por territórios, que teve início um dos maiores conflitos da humanidade, né? A famosa Segunda Guerra Mundial. Quero deixar claro que esta pergunta nunca cairá na prova, mas a Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, durando 6 anos, e eu nem preciso afirmar que o conflito envolveu um grande número de países, e em boa parte foi travada no território europeu, ou seja, foram vários países que lutaram ao longo do mundo, mas boa parte dela foi travada no território europeu e por países europeus. Eu frisei que que na prova do Enem não irá cair dessa forma, os anos. Nunca caiu. Se você gravar o período, fica mais fácil do que gravar os anos. Mas não vai cair assim. Quais foram os anos, quando começou e quando terminou a Segunda Guerra Mundial? Não vai cair no Enem, nunca caiu, não vai ser agora que vai cair. Entre os principais motivos que levaram a esse acontecimento estavam as intenções de aplicação dos projetos de caráter expansionista de países como Alemanha, Itália e Japão, que a gente vai chamar de eixo mais lá na frente. Além de, claro, do grande revanchismo alemão, que pouca gente fala, mas não acompanhava somente o Hitler. Mas boa parte da população também sentia esse sentimento de revanchismo, ou seja, não era só o Hitler. Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, desejavam alcançar a condição de potências hegemônicas e acreditavam que a forma para conseguir esse feito era através da conquista de novos territórios. A partir dessa ideologia, o eixo promoveu invasões a outros territórios, com a intenção de anexá-los, né, aos seus respectivos domínios. A Alemanha foi a primeira a agir e se apoderou da Áustria e da Tchecoslováquia em 1938. A Itália acompanhou em 1939 e conquistou a Albânia. O Japão não ficou para trás e invadiu diversos territórios na região do Pacífico, desde 1937. Mesmo com as invasões, os grandes países como a Inglaterra e os Estados Unidos, além da frágil Liga das Nações, a antecessora da ONU, a consolidação da guerra só aconteceu quando a Alemanha invadiu a Polônia, em 1939. Com esse ato, Inglaterra e França saíram em defesa do país invadido e declararam guerra à Alemanha. Eu vou fazer um vídeo depois sobre a fragilidade da Liga das Nações, explicando o que era a Liga das Nações, por que não deu certo, os fatores que contribuíram para não dar certo.
Geralmente não cai, mas se cair vocês já vão saber. Em 1941, a União Soviética ingressou no conflito pelo fato de ter sido invadida pelo exército alemão. O curioso é que os países tinham um pacto de não agressão, que Hitler logo deixou de lado e resolveu cometer a infeliz atitude de invadir o país. Ainda em 1941, os Estados Unidos entraram no conflito após receber o famoso ataque aéreo japonês em sua base naval em Pearl Harbor. Aqui, nesse exato momento, formou-se o lado A e o lado B da guerra, ou seja, eu estou falando do eixo e dos aliados. O primeiro grupo, como eu já mencionei, o eixo era composto por Alemanha, Itália e Japão. O segundo grupo tinha França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, Brasil e vários outros. Vou deixar outra coisa bem clara. É lógico que o eixo tinha outros países aliados, mas estes três, Alemanha, Itália e Japão, eram os mais poderosos. E por incrível que pareça, eu não encontrei nas últimas provas do Enem alguma questão que mencionasse outros países, mas tinham outros países nesse grupo, óbvio. Após muitos confrontos envolvendo o eixo e os aliados, a guerra deu sinais que iria terminar pelo fato da rendição da Itália em 1943. 2 anos mais tarde, Alemanha e Japão não suportaram mais a guerra e se renderam, consolidando a derrota do grupo do eixo. A Alemanha se rendeu após a União Soviética marchar até o centro do país e fincar sua bandeira, conquistando o lugar, mostrando toda a força soviética. O Japão se rendeu após ter sido atingido por 2 bombas atômicas dos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso, né? Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. O fato mostrou toda a força do país. Desta data em diante, ou seja, a partir de que Alemanha e Japão foram derrotados por União Soviética e Estados Unidos, com a demonstração de força desses países ricos, podemos dizer que começou a famosa Guerra Fria. Mas isso, né, óbvio, é assunto para outra aula. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Se não, comentem. Vocês querem alguma sugestão de vídeo? Querem que eu fale sobre outra coisa? Eu falo sobre lendas, sobre mitos, sobre qualquer outra coisa. Entendeu? Como sempre, fontes e referências se encontram aí embaixo. Tem aí a fonte e a referência para quem quiser ler o texto. Tá ok? Eu não mencionei sobre o dia D porque eu farei outros vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? É um fato muito importante sobre o dia D. Esse aqui é um resumo bem básico. Com um mapa mental, eu tenho certeza que você vai se lembrar e vai conseguir fazer a prova. Esse aqui é o resumo mais básico que eu consegui fazer, tá ok? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.